A Substância é um filme que, pelo menos em um primeiro momento, ele é muito menos divisivo do que eu pensei que ele seria, né? Se trata aqui de um terror corporal, né? O body horror, que tem como seus nomes mais famosos, por exemplo, o David Cronenberg, entre outros, né? Recentemente a do Cornu ganhou muito espaço, ganhou até a Palma de Ouro de Cannes com Titane, que inclusive tá aqui atrás, um filme que eu acho regular, assim, que eu não gosto tanto, assim, de Titane. Acho que Substância eu acabo gostando de mais coisas em A Substância do que em Titane, mas de forma geral são filmes que acabam sendo bastante parecidos pra mim. Até onde eu sei, saindo da cabine de imprensa, eu fui uma das pessoas que menos gostei desse filme, infelizmente, porque era um dos filmes que eu mais aguardava no ano. Teve uma recepção muito boa em Cannes, foi premiado com roteiro em Cannes, e eu gosto do filme anterior da Coralie Farge, o Vingança, que também é um filme, naquele caso, um filme bem simples, direto, um filme sobre vingança mesmo, né, ou aquele quase subgênero do terror que tem de estupro e vingança, quase uma releitura de Doce Vingança, mas que eu acho melhor do que Doce Vingança. Aqui em A Substância a gente tem algumas questões bastante interessantes. A gente tem a Demi Moore aqui em primeiro plano, ela cedendo o corpo dela mesmo para essa personagem que tem uns 50 e poucos anos de idade, enquanto ela, Demi Moore, tem mais de 60 anos já, e o filme vai conversar exatamente com isso, com essa personalidade que foi muito popular, ali nos anos 90, uma espécie de sex symbol e etc, e agora a indústria vai esquecendo, algo que tem vários filmes que vão muito nessa linha da personagem que envelhece em Hollywood, que Hollywood pra ela, a partir do momento que a mulher, sobretudo, começa a envelhecer, ela é descartada pela indústria. A gente tem isso desde a Hollywood clássica, a gente tem isso em Crepúsculo dos Deuses, tem posteriormente o Lumet fazendo filmes como Fedora, e por aí vai. Então é um tema muito debatido dentro da indústria, mas que aqui a Farge vai trazer para a ideia do terror corporal. Então ela vai buscar também, por meio da imagem, por meio desses elementos de gênero e por uma premissa bem interessante aqui, né, uma premissa bem não muito usual, digamos assim, criar todos esses discursos. Um filme que também traz a Margaret Qualley, que é uma jovem aqui que está em bastante ascensão, e o filme vai trazer essas duas personagens vivendo quase como uma só, né? A partir do momento que ela toma a substância, se cria esse novo corpo, e as duas são uma, mas ao mesmo tempo elas são duas, e tem todo essa discussão aqui, né? A partir do momento que uma quer viver a sua juventude e com isso acaba prejudicando a outra, e por aí vai. Eu gosto bastante de algumas escolhas do filme, sobretudo escolhas visuais, ou até como ela faz alguns comentários um pouco mais sagazes. Então tem o momento do acidente de carro, que eu acho muito interessante, porque é um filme que tá falando o tempo inteiro sobre a pessoa ali dentro, mas também sobre o corpo que é visto por fora, e a gente vai ter esse acidente de carro que a gente vê ela dentro daquela carcaça, né, a carcaça do carro que protege ela. Então acho uma escolha muito interessante também o momento que ela vai sair, que ela vai se maquiar, e como a montagem vai criar todo esse jogo dela olhando e ela não se sentindo bonita o suficiente, ela não se sentindo jovem o suficiente para sair, a partir do momento que ela tem aquele grande outdoor exibindo a mulher, a versão mais jovem ali fora. Então ela não se sente pronta, ela não se sente bem o suficiente para sair. Então acho que o filme ele vai ter algumas escolhas interessantes, vai ter algumas referências até bem interessantes. Como eu disse, ele vai estar comentando sobre todos esses filmes que falam sobre Hollywood de alguma forma, mas ele vai conversar com o terror corporal, vai conversar até de forma mais clara com Carrie ao final, né, entre outras coisas. Então a Coralie Farge, inclusive com o próprio Vingança, vai ter sequências aqui que ela filma de forma muito parecida com o que ela faz no filme anterior, mas em um contexto bem diferente. Então eu acho interessante, de certa forma, como o filme ele vai se usar disso, né? Como o filme vai se usar até do corpo dessas mulheres, né? Como esse corpo vai ser exibido, mas não é um corpo que é exibido para os outros exatamente, pelo menos não, o corpo nu não é exibido para os outros. Então quando esse corpo nu aparece, elas estão sozinhas naquele banheiro, é delas com elas mesmas, né? Nessa busca pela perfeição do corpo, nessa busca pela juventude que Hollywood tanto impõe e sempre impôs a essas mulheres, a essas atrizes. Acho bastante interessante, talvez a escolha que eu mais goste aqui é justamente como
a partir do momento que vai estar comentando sobre essa atriz, que depois tem um programa ali de televisão, um programa que justamente vai explorar muito do corpo dela visualmente, o filme ele quase desespacializa a gente ou destemporaliza a gente a partir do momento que aquilo é um programa daqueles de academia dos anos 80, dos anos 90 principalmente, né? E só que o filme se passa nos dias de hoje, né? Então traz muito dessa questão temporal dessa mulher, que como já na abertura a gente vê ela na Calçada da Fama, como ela tem aquele glamour, só de ver o nome dela na Calçada da Fama por um ponto de vista de Deus, né? Filmado de cima para baixo, e aos poucos aquilo vai se destruindo e ela vai sendo esquecida de alguma forma. O que eu não vou gostar, e é justamente por isso que eu acabo gostando bem menos do que eu pensei que ia gostar, e acabo de forma geral desgostando mais do que gostando do filme, é que apesar de muitos elementos que eu destaquei aqui que eu gosto, é um filme que eu acho ele muito programado, assim, ele é um filme muito esquemático, né? É um filme que o terror corporal, geralmente, ele vai muito mais numa linha de se usar do terror corporal para falar sobre aqueles temas. Aqui eu sinto que ocorre um processo contrário. É como se tivessem aqueles temas para serem discutidos, debatidos, e o terror corporal ele fosse utilizado apenas para reforçar esses temas. E é aí onde eu digo que o filme me soa bastante esquemático, né? Então, até quando esses momentos em que como o corpo vai ser filmado, como ela vai destacar por meio de planos detalhes, de closes, como ela vai mostrar esse corpo sendo às vezes destruído ou rejuvenescido e por aí vai, parece que tudo isso é muito programadinho pelo roteiro, pelo menos na minha opinião, para reforçar esses pontos temáticos acima de tudo. Então é um filme onde a imagem ela entra muito mais para reforçar aquilo que o filme quer dizer e não exatamente o contrário. E a partir do momento que isso acontece, é como se a gente conseguisse antecipar a cada novo passo que o filme fosse dar e como cada escolha visual, cada forma de filmar fosse percebida anteriormente, justamente porque é aquele momento que vai entrar para reforçar uma ideia do tema central. Tema que eu gosto, mas não exatamente como o filme articula tudo isso. Acho que, na verdade, como ele não consegue exatamente articular tão bem o terror corporal, todas as suas referências em relação a esse tema central. Apesar da gente ter grandes atuações, tanto da Demi Moore, é muito bom ver ela de volta, ainda mais uma personagem, como o filme conversa com a própria atriz e como ela entrega o próprio corpo dela para a personagem, com a própria Margaret Qualley, que é uma atriz muito, muito boa, e de forma geral a Farge ela sabe filmar. Então de certa forma eu gosto até mais de quando o filme parece sair um pouco desse lugar comum, e pode ser a parte que vai incomodar mais gente, então eu gosto mais da sua terceira parte, do seu final, do que do restante do filme, né? Então quando ele se joga mesmo nesse terror corporal, eu acho que ele vai, quando se joga mesmo, né? Quando ele vai até pro lado mais da fantasia e por aí vai, eu acho que ele se sai melhor do que quando ele fica nesse lugar um pouco mais burocrático, digamos assim. Mas acho que é um filme que tende a dividir opiniões, mais do que vem dividindo no momento que muita gente tá gostando muito, assim, muito mais do que desgostando. Acho que quando chegar esse filme pro público, ele vai ser um pouco mais divisivo, chega primeiro no cinema, depois na MUBI, porque geralmente filmes de terror corporal, principalmente, são divisivos por si só, né, por toda essa questão da imagem, muitas imagens que causam algum tipo de reação, de repulsa. E eu gosto aqui, por mais que o filme trabalhe esses temas muito sérios, eu acho que talvez até onde ele se saia melhor é com a partir desse terror corporal, ele consiga criar até alguns momentos engraçados, né? Um filme que ele tem momentos muito, muito engraçados, e eu acho que é até o que eu não esperava da Farge, mas ela faz isso muito bem nesse filme aqui. Mas de forma geral eu achei um filme regular, talvez bem menos, talvez a minha expectativa tivesse muito alta também, mas bem menos do que eu esperava, e assim, até pela proposta, não é só porque eu esperava algo do filme que eu não gostei, mas achei um pouco decepcionante de forma geral como ela articula todas essas questões, apesar de bons momentos. Mas acho que é um filme daqueles que, assim, eu nunca falo pra ninguém não assistir a um filme, mas tem alguns filmes que eu falo que devem ser assistidos, mesmo alguns que eu não gosto. E esse é o caso aqui. É um filme que deve ser assistido e que deve gerar um bom
debate. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e